Bom Dia Ministro. Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e em rede com emissoras de rádio de norte a sul do país. E juntos vamos fazer o programa de hoje. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora que estaremos juntos, vou dar o caminho das pedras para você nos acompanhar. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quiser nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então, que tal acessar a nossa Agência Gov? agenciagov.ebc.com.br, que além de toda a nossa programação ao vivo, você pode assistir programas gravados e acompanhar as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir a toda a nossa programação na palma da sua mão. E o Bom Dia Ministro de hoje recebe mais uma vez o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é advogado, mestre em economia e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Também foi analista de investimento e consultor econômico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, e subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo na gestão da prefeita Marta Suplicy. Foi assessor especial do Planejamento no primeiro ano do governo Lula. Em 2004, assumiu a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, do qual passou a ser o ministro entre 2005 e 2012. Assumiu a Prefeitura de São Paulo de 2013 a 2016. Sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo foi uma das mais premiadas internacionalmente na história da cidade. Dentre os feitos estão aí, por exemplo, a obtenção inédita do grau de investimento pela agência de risco Fitch ao transformar a cidade mais endividada do país em credora líquida. Foi agraciado com 6 títulos de doutor honoris causa, 5 de universidades públicas brasileiras e 1 pela Universidade Internacional de Córdoba, a mais antiga da Argentina. Obrigada, ministro, por estar aqui de novo no Bom Dia Ministro. Bom dia. Bom dia, Karine. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer poder conversar com tantas rádios do país. Vamos lá, temos muito a falar hoje, ministro. Quero começar já com a reoneração da folha. O senhor aí está debruçado sobre esse assunto já há algum tempo. Hoje deve ter reunião já com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e queria saber como estão aí essas... Já está fechada a proposta? Ontem o presidente Lula esteve aqui com a gente no Bom Dia Presidente, até endereçou uma pergunta, disse que tem que ter contrapartida das empresas, falou, pergunte ao Haddad, Karine. Falei, então tá perguntado, vai ter contrapartida, tem que ter contrapartida das empresas. Como é que está a proposta, ministro? Não, na verdade, desde que o Supremo Tribunal Federal interveio a pedido do Poder Executivo sobre a falta de consonância entre o que estava acontecendo e as contas públicas, nós reabrimos um debate que deveria, na verdade, ter acontecido em outubro do ano passado. A Fazenda buscou essa interlocução durante muitos meses, sem muito sucesso. E essa semana nós fizemos uma proposta e o setor fez uma contraproposta ontem, na verdade, e eu então achei por bem, até por recomendação do presidente e pelas boas práticas políticas, achei por bem pedir uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco para que ele tomasse ciência do estado da arte, da proposta que foi feita pela Fazenda, da contraproposta que foi feita pelos setores, que está em consonância com o que nós entendemos que pode ser um caminho de pacificação. É algo que se arrasta por mais de 10 anos, é uma briga que se arrasta há mais de 10 anos, e nós queremos botar um fim nisso. Até porque nós estamos fazendo a maior reforma tributária da história do Brasil. Começando pelos impostos sobre consumo, que vão cair, né? Mas, na sequência, haverá a reforma da folha, de uma maneira geral, e da renda, né? Então, todo o sistema tributário brasileiro está sendo revisto para o bem do país. O Brasil era dos
estava entre os 10 piores sistemas tributários do mundo, segundo o Banco Mundial. Imagina você, tem 190 países avaliados, você está entre os 10 piores. O Brasil vai claramente chegar no pelotão da frente agora. E o nosso sistema tributário, Karim, ele vai ter uma particularidade, e na minha opinião, inédita no mundo. Nós temos condição, pelo nível da nossa tecnologia de informação, da receita, da urna eletrônica, da nota fiscal eletrônica, tudo que você conhece de moderno, do sistema bancário, que o Brasil tem um sistema bancário mais moderno do mundo, nós temos condição de ter um sistema tributário 100% digital. Então, é uma coisa que você combate a sonegação, diminui os custos de fiscalização e diminui o imposto de quem paga, porque todo mundo passa a pagar. Então, hoje, você acaba pagando muito, porque poucos pagam. A partir do momento que você amplia a base, né, que é o que tá acontecendo, que é o que vai acontecer também com a questão da folha. O déficit da Previdência vai cair com todo mundo contribuindo igualmente. Não tem cabimento um setor contribuir e o outro ser subsidiado. Então nós estamos equacionando isso no consumo, na renda e na folha. Olha, no caso da renda, uma pessoa ganhava, no governo anterior, a pessoa ganhava 2 salários mínimos, e pagava imposto. Pagava imposto de renda. E aquele bilionário com fundo fechado ou com fundo fora do país, chamado fundo offshore, era isento de imposto. Então, no governo Bolsonaro, ele não cobrava dos bilionários que tinham contas fora do Brasil e cobrava de quem ganhava 2 salários mínimos. O que o Lula fez? Não, vamos botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O pobre não tem condição de pagar quem ganha 2 salários mínimos. Por isso que nós aumentamos a alíquota, a faixa de isenção do imposto de renda, né, para hoje quem ganha quase 3 mil reais não paga imposto de renda. Em compensação, o rico que tem lá seu dinheiro todo depositado fora do Brasil, né, ele estava isento e agora ele passa a pagar. De forma exorbitante, não. Paga proporcionalmente a renda dele, né? Então, na verdade, ele veio contribuir com o país justamente para quem não pode deixar de pagar. Essa mudança é uma mudança muito complexa, porque o Brasil, o país, sempre foi um país da injustiça social. Muita injustiça social no nosso país. E nós estamos corrigindo essas distorções. Então, essa coisa da folha, ela se insere num quadro muito mais amplo, que envolve o objetivo de construir um sistema tributário mais transparente, sem exceções, todo mundo tem que ser tratado igual, com as contas públicas em ordem e mais progressivo, ou seja, quem precisa mais paga menos, quem pode mais paga mais, de maneira que você reequilibra as contas com justiça tributária. Ministro, o senhor falou que ainda hoje vai encontrar o presidente do Senado. Não sei se hoje, porque depende da agenda dele. Tá. Eu solicitei ontem que nós nos encontrássemos o quanto antes para resolver essa Tem alguma coisa que está pegando ainda, que precisa ser ajustada? Está tudo certo? Não. Eu justamente estou fazendo essa visita para nós entendermos que todo mundo vai ganhar com isso. Porque a remuneração vai ser gradual, conforme nós tínhamos lá atrás anunciado, de que ia ser uma coisa gradual. Daria tempo da Fazenda concluir a reforma sobre o consumo, né, do tributo sobre o consumo, e passar a considerar as reformas adicionais. Tudo feito com calma, com respeito. Nós estamos fazendo um ajuste nas contas com a tranquilidade necessária para não sobressaltar nem a pessoa. Porque antigamente o ajuste fiscal era fácil fazer. Congela o salário mínimo, congela o salário do servidor público, congela. Isso tudo é ficção, porque uma hora o problema bate a porta. Você congela o salário do servidor 7 anos, quando tem uma troca de governo, ele quer buscar reposição. Então era tudo uma fantasia, entendeu? Não era para valer. Você tem que arrumar as contas com racionalidade. E sem fazer recair sobre
quem mais precisa, né? No caso de... Imagina você ganhava o salário mínimo, ficou 7 anos sem reajuste, só dava a inflação. A tabela do imposto de renda, 7 anos sem ser atualizada. Então, essas coisas são fantasias que não se aplicam à vida real. As pessoas são de carne e osso, elas precisam se alimentar, precisam dormir, precisam comer, precisam estudar. Como é que você vai congelar um país 7 anos imaginando que você está fazendo? O ajuste se faz assim, quem não paga tem que pagar, os excessos tem que cortar, tudo com uma certa harmonia para você chegar a um lugar sustentável, e não uma fantasia de que você ajustou as contas. Você podia ajustar as contas vendendo o patrimônio público. Ajustou. E aí? Acaba o patrimônio público, você não tem mais patrimônio para vender. Desajusta tudo de novo. Então, nós temos que parar de fantasiar um caminho que se mostra inviável ali para frente. Tem que fazer uma coisa consistente para ser perene, para não ficar nesse solavanco que o Brasil vive há 10 anos. É isso. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, vamos começar a viajar o país, então? Com prazer. Então vamos direto a Porto Alegre, vamos com a Rádio Guaíba. Quem está com a gente hoje é o Almir Freitas. Oi, Almir, muito bem-vindo e bom dia para você. Bom dia, ministro, bom dia a todos. Bom dia pela liturgia do dia, né? Porque a gente aqui continua no enfrentamento das cheias aqui. E hoje tem sol, mas, enfim, a promessa é de chuva ao longo do dia. E eu queria justamente focar aqui no Rio Grande do Sul, ministro. Há uma possibilidade de sair a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira? Almir, primeiro minha solidariedade mais uma vez ao povo gaúcho. Eu tive a oportunidade de estar com o presidente Lula no domingo aí. Estou muito impressionado com o que vimos, né? Foi realmente uma viagem necessária. Todos nós voltamos aqui com um sentimento de cada um de nós trabalhar o máximo possível para atenuar os efeitos dessa catástrofe. E eu quero te dizer que a determinação do presidente Lula é que esta semana todos os atos, né, os mais importantes, obviamente que há desdobramentos, mas os mais importantes atos que dizem respeito à decretação do estado de calamidade que permitirá aos ministérios abrir créditos extraordinários na saúde, na educação, no que for preciso para recuperar o Estado. A questão da dívida, que hoje vai ser submetida, a Fazenda encaminhou à Casa Civil ontem a proposta, será submetida hoje ao presidente e possivelmente anunciada por ele entre hoje e amanhã, porque a não ser que haja algum detalhe para resolver, pode até ser anunciada hoje. A questão da abertura de uma linha de crédito subsidiada. Não adianta esse juro que o banco cobra, não vai resolver o problema do povo gaúcho. Nós precisamos de uma linha de crédito subsidiada, né, com muita responsabilidade, mas permitir que as pessoas reconstruam as suas vidas, né? Do ponto de vista material, muitas famílias perderam tudo, inclusive, né? Eu vi cenas ontem, por exemplo, de cidades inteiras, né, devastadas por essa ocorrência. A questão dos tributos das empresas, que já a Receita Federal já tomou providências para diferir no tempo, e o pacto com os bancos para renegociação de eventuais dívidas. Então são várias frentes de trabalho e dentre essas frentes, uma delas é essa importante questão do tratamento que a dívida do Rio Grande do Sul vai ter neste momento e, obviamente, que isso se inserirá numa negociação que envolve estados que não estão afetados pela calamidade climática, mas que já estavam discutindo com a Fazenda aquela ideia de troca de juros por educação. Foi uma ideia que está sendo debatida no país, que se reduz a taxa de juros do contrato substancialmente e, em contrapartida, você aumenta o tempo de permanência dos jovens na escola. A ideia de ampliar o atendimento em tempo integral nas escolas. Nossa juventude precisa de educação profissional para se inserir no mercado de trabalho de maneira adequada, né?
com um salário digno, e para isso não tem outra saída que não seja educação, e de preferência em tempo integral, com um componente profissionalizante. Nisso, quero aproveitar que o senhor está falando nesse assunto, a gente está falando sobre o Rio Grande do Sul, para pegar mais detalhes sobre essa linha de crédito para a reconstrução de casas. Ontem o senhor teve reunido com o presidente do Banco do Brasil sobre esse assunto. Queria saber se avançou e quando essa linha de crédito deve estar já disponível. Eu disse há pouco que a proposta de tratamento da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul frente à União foi para a Casa Civil ontem. Certo. Um outro diploma, um outro projeto de lei que é justamente a medida de crédito que vai atender uma gama enorme de interesses prejudicados por essa ocorrência. Então, nós vamos ter as linhas de crédito, né? Vamos ter o apoio federal dos ministérios pela decretação da calamidade e vamos ter a renegociação da dívida. Então, é um pacote amplo, além do que eu falei sobre a questão tributária e a questão de créditos já concedidos e que, porventura, não vão poder ser pagos em virtude do fato de que as empresas vão ficar algum tempo sem atividade. Sim. Então, vai ser todo um processo de repactuação disso. Então, são várias frentes de trabalho, mas, conforme eu falei e repito, determinação do presidente Lula, até o final da semana, os ministérios têm que entregar qual vai ser a sua proposta de ajuda ao Rio Grande do Sul. A Fazenda, na segunda fizemos o decreto junto com o planejamento e ontem entregamos mais dois projetos de lei importantíssimos, um sobre a dívida e um sobre as linhas de financiamento da reconstrução. Eu lembro a você que você pode acessar o áudio dessa entrevista a qualquer momento. Basta acessar pela Rede Nacional de Rádio.abc.com.br. O conteúdo dessa e de outras entrevistas também está sempre disponível no nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Ministro, vamos então à Rádio Nacional de Brasília. Quem está com a gente é a nossa super repórter Priscila Mazenotti. Bem-vinda, querida. Bom dia para você. Oi, bom dia, Karine, bom dia também, ministro. Eu queria voltar nessa história da suspensão da dívida lá do Rio Grande do Sul. Como o senhor falou, o presidente Lula deve encaminhar esse projeto hoje ou amanhã. E aí a gente sabe que vai para o Congresso Nacional. Eu queria entender um pouquinho na prática qual vai ser o teor desse projeto, qual a garantia que o governo tem de que vai ser algo exclusivo para o Rio Grande do Sul ou se os parlamentares não vão acabar incluindo aí outros estados nessa questão e tornando a discussão um pouco mais ampla e com isso demorando ainda mais para aprovar essa proposta, ministro. Olha, Priscila, você tem toda a razão em ter essa preocupação. Muito obrigado pela pergunta. Mas eu entendo que nós estamos com uma negociação em curso que envolvia o Rio Grande do Sul. Acontece que no meio da negociação acontece, né, algo extraordinário que tem que ter uma atenção imediata. Então nós não estamos usando isso de pretexto para deixar de negociar com os estados. O Rio de Janeiro mesmo agora recorreu ao judiciário e obteve uma garantia, né, de pagamento da dívida deles no bojo dessa negociação. Então nós não queremos paralisar o debate com os estados endividados, né, e nem com os estados não endividados que estão pedindo, né, alguma contrapartida pelas contas públicas que mantêm. Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vão continuar sendo tratados nessa sistemática de renegociação da dívida. Mas eu não posso esperar a negociação terminar para atender o Rio Grande do Sul, porque é uma situação específica, especial. Então, nós não podemos cometer nenhum dos dois erros. Nos apressarmos e tentarmos resolver tudo ao mesmo tempo, porque a gente está no curso de uma negociação, mas ao mesmo tempo não esperar essa negociação terminar para atender o Rio Grande do Sul. Por isso que eu conversei também com o presidente Lira e com o presidente Pacheco na segunda-feira, para que nós faseássemos. Vamos atender o Rio Grande do Sul agora, imediatamente, né? Porque eles precisam ser atendidos imediatamente, não dá para adiar
uma semana esse atendimento e não paralisaremos o debate que está em curso com São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, vamos garantir que quem nesse momento está precisando de uma atenção receba sem atraso, porque nós não podemos correr esse risco. A situação é muito dramática e nós precisamos ter compreensão de que nós precisamos agir, né? Não podemos esperar. Volto a dizer, a determinação do governo federal, né, sob o comando do presidente Lula, é que essa semana os ministérios entreguem os seus planos de trabalho, para que não haja atraso naquilo que precisa ser feito, em proveito do povo gaúcho. E de Brasília, nós vamos à Band News São Paulo. Quem está com a gente é o Ivan Brandão. Oi, Ivan, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Prazer falar com o senhor mais uma vez. Eu vou mudar um pouco de assunto. Acredito que outros colegas ainda vão falar sobre o Rio Grande do Sul, mas hoje o Copom deve anunciar mais um corte na Selic, mas o que o mercado está esperando é que haja um freio aí nesse ritmo de cortes, né? Aliás, tem até uma apreensão dessa vez para a decisão do Copom. E eu queria saber se para o senhor essa questão que gerou muitos embates aí entre o Palácio do Planalto, o presidente do Banco Central, está pacificada, se o senhor acredita que o ritmo de corte tem sido bom, se uma redução nesse ritmo agora seria ruim, enfim, como é que está a relação do governo hoje com o presidente do Banco Central também? Olha, a gente tem tentado de forma inédita, né? É o primeiro governo que tem que conviver com o presidente do Banco Central indicado pelo antecessor. É a primeira vez que isso acontece no Brasil. Então não é simples, ainda mais porque nós tivemos uma transição muito complexa. A transição no Ministério da Fazenda, por exemplo, posso te assegurar que foi a pior possível. Depois da eleição nós tivemos 1000 contratempos ali e foi muito difícil a vida de quem estava ali na transição, e o dia 8 de janeiro foi a expressão máxima dessa falta de cultura democrática, né, do governo anterior. Mas eu estou seguro, é o seguinte, nós fizemos a nossa parte, indicamos 4 diretores de alto nível, de alta categoria, né, com reputação irretocável, respeito também os demais diretores que estão lá, e eu não sei o que vai acontecer hoje, tem uma discussão sobre o corte, se respeita o comunicado anterior, que no comunicado anterior já se fazia referência a um corte de 0,5% no dia de hoje, ou se haverá alguma alteração justificada. Esse é o debate que está ocorrendo, né? E eu não tenho informações sobre qual vai ser a decisão final, até porque os debates estão acontecendo no Banco Central nesse momento. Então, ontem e hoje, né, são os dias em que acontece o debate para a definição da taxa de juros, né? O que eu sei é que a taxa de juros continua uma das mais elevadas do mundo, né? E que a inflação de março e a prévia de abril se comportaram muito bem. A inflação de março foi 0,16%, a medição é do IBGE, e o IPCA 15, que é a prévia de abril, a expectativa do mercado era 0,29% e foi de 0,21%. Então, efetivamente, nós estamos trabalhando dentro da banda da meta de inflação, já pelo segundo ano, com certo conforto, né? E a previsão é de que, mais uma vez, o presidente Lula vai conseguir cumprir o seu mandato com a inflação dentro da meta nos 4 anos. Isso não acontece há muito tempo, né? E eu participei dos governos do presidente Lula, 1 e 2, e acompanhava na área econômica e depois no Ministério da Educação esses indicadores. E sei do compromisso do presidente Lula com o combate à inflação. Ele sabe o que a inflação significa na vida das pessoas. Ele liga para mim para perguntar coisas do tipo o preço disso, o preço daquilo. Ontem mesmo ele estava aqui falando do preço do arroz, da determinação que ele deu para verificar o caso de importar arroz. Sim. Agora, sem importar arroz, o preço fora precisa estar mais baixo do que o preço dentro, porque senão você vai importar, o preço vai subir. Então, tem uma série de questões hoje
que envolve clima, que envolve financiamento, que envolve uma série de problemas que faz o presidente estar preocupado com a questão dos alimentos. Na reforma tributária que eu citei, a cesta básica recebeu um tratamento super especial, né? De maneira que a maioria dos produtos essenciais vai estar zerado o imposto, não ter zero de imposto. E nos produtos que tiver algum imposto fora da cesta básica, mas que forem alimentos, você vai devolver uma parte do tributo para quem tiver no CAD único. Cashback. O cashback. Então, é uma reforma tributária que visa justamente baratear o preço dos alimentos, né? A previsão é que caia o preço dos alimentos a hora que a reforma tributária estiver sendo implementada. Então, o presidente tem muita preocupação com isso. Agora, eu acredito, voltando ao tema do Banco Central, que a inflação está se comportando bem, né? E veja que nós tivemos que desfazer uma série de equívocos do governo anterior. O governo anterior, no meio da eleição, tirou o imposto sobre combustível fóssil para baratear artificialmente o preço da gasolina, né? E nenhum país do mundo deixa de cobrar tributo sobre combustível fóssil. Você, em geral, você incentiva a energia eólica, a energia solar, o hidrogênio verde, o biocombustível. O Brasil, negacionista, né, do tempo anterior, foi o único país do mundo que desonerou o combustível fóssil. Essas coisas vão na contramão do que o país precisa para gerar um meio ambiente melhor. Se a gente quer evitar desastre climático, a gente tem que descarbonizar o planeta. E o Brasil está numa vantagem enorme em relação a isso. Então, com tudo isso, a inflação caiu para baixo do teto da meta. Está dentro da banda, com os últimos 2 meses, a inflação se comportando bem. Então, se você perguntar para mim o que eu espero um corte de juros hoje, para nós continuarmos nessa construção de uma economia mais saudável. Ministro, já vou chamar Minas Gerais, mas antes, como o senhor estava falando nessa questão da inflação, e o presidente ontem falou com a gente aqui sobre essa preocupação com arroz, o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de arroz, eu queria saber em que medida esses problemas, e nesse caso agora o arroz, pode impactar na inflação. Né? E como é que o governo está pensando, né, em ajustar isso diante desses problemas climáticos todos que a gente está tendo? Karine, isso é muito relevante o que você está perguntando, porque é o seguinte, nós estamos num mundo muito desafiador. Era muito raro um estado sofrer o que o Rio Grande vem sofrendo, o Rio Grande do Sul vem sofrendo há anos, porque nós estamos vivendo isso que não tem paralelo. O que nós vimos domingo, eu nunca tinha visto. É uma coisa sem paralelo, sem precedente. Mas nós temos que lembrar que o Rio Grande do Sul saiu de anos de seca. E mais de 80% da produção de arroz do Brasil é no Rio Grande do Sul. Então, o que nós estamos agora propondo no próximo Plano Safra? Nós vamos criar um mecanismo de fazer com que os estados diversifiquem um pouco a sua produção. Ou seja, não fique uma cultura concentrada num estado só. Então, em vez do estado produzir, vamos dizer, só arroz e milho, ele vai ampliar um pouco o seu cardápio de culturas. Se todos os estados ampliarem um pouco o cardápio de cultura, saírem da monocultura e ampliarem um pouco o cardápio de produção de alimentos, o Brasil é tão grande que se acontecer um problema num estado, a produção dos outros compensa, como se fosse a mesma coisa que o regime de chuvas, né? Por que você interliga com linhas de transmissão a rede elétrica? Porque se der seca num lugar, a usina hidrelétrica de outro lugar vai compensar. No caso dos alimentos, nós temos que pensar numa coisa um pouco parecida. Nós temos que criar, as culturas têm que ser diversificadas pelo país, respeitando o solo, o clima, porque você não planta o que você quiser, onde você quiser. Você tem que respeitar, né, aquele bioma, né? No Cerrado dá uma coisa, nem sempre no Pampa dá outra. Tem que ter o respeito ao bioma, mas alguma diversificação nós vamos ter que induzir.
justamente para não ficar prisioneiro, porque nem sempre a importação resolve, como foi o caso do arroz do final do ano passado para cá. Deu problema no Rio Grande do Sul, e quando o Ministério da Agricultura foi verificar o preço internacional para importar, se ele importasse, o preço ia subir mais ainda, porque o preço internacional estava alto. Ou então você ia ter que entrar com um recurso para subsidiar o preço do arroz, que não faz sentido. O que faz sentido é você ter uma diversificação da produção por estado, induzir essa diversificação, fazer estoques reguladores. Vamos nos lembrar que também no governo anterior nós perdemos a capacidade de armazenamento. Não se investia em armazém. Então a produção subindo, e os armazéns estagnados. Acabaram com o crédito para a produção de armazém no Brasil. Só o último plano safra é que reativou o crédito para a produção de armazém. Então, você não resolve tudo num ano. Foram muitos anos de descaso com o meio ambiente, de descaso com a visão estratégica de como... Né, não se tinha uma visão estratégica de como lidar com a questão das culturas. Isso tudo está sendo recuperado, entendeu? Estratégia, então, diminuir a dependência, né, ministro? Diminuir a dependência. Então vamos, ministro, a Minas Gerais, vamos a Belo Horizonte, vamos a FM O Tempo. Quem está lá com a gente é a Luciene Landim. Oi, Lu, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia, ministro. Bom, eu quero abordar o assunto da dívida dos estados com a União. A gente sabe que a prioridade do governo agora é resolver essa questão com o Rio Grande do Sul, que está em situação de calamidade, mas Minas Gerais é um dos estados superendividados e que tem interesse direto nesse assunto. Em março, quando o senhor reuniu governadores em Brasília para apresentar aquele plano que condiciona a redução dos juros ao investimento em educação, o governador Eduardo Leite disse que o Ministério da Fazenda também iria propor mudanças no regime de recuperação fiscal. E nessa semana, o líder do PT na Câmara disse, inclusive para a gente aqui em entrevista à FM O Tempo, que o Ministério da Fazenda já colocou sobre a mesa do presidente do Congresso Nacional essa proposta que estava sendo elaborada. Então, eu quero saber do senhor o que tem nesse texto, se há proposta de mudança no indexador dessas dívidas dos estados com a União, e se sim, qual que deve ser esse novo indexador proposto ao Congresso Nacional. Não, na verdade, nós não encaminhamos ainda ao Congresso Nacional essa proposta, porque ela está em fase de negociação. O que nós vamos fazer essa semana, por determinação do presidente, é mandar uma proposta para resolver o problema do Rio Grande do Sul nesse momento específico, que nós precisamos atender, não há tempo a perder. Nós temos que atender o Rio Grande do Sul. Isso não vai inviabilizar a continuidade das tratativas com os demais governadores, que não estão sendo afetados pela crise climática nesse momento, né, essa calamidade, mas que continuam na mesa de negociação, e esse será também um objeto de conversa com o presidente Pacheco. O presidente Pacheco, ele liderou em Minas Gerais, porque o que aconteceu é que assim, o ex-governador Fernando Pimentel obteve uma liminar de não pagamento de dívida, e o governador Zema ficou numa situação confortável. Ele ficou com a liminar dele e a dívida subindo, sem que houvesse nenhuma preocupação do governo do Estado em relação a isso. Só para você ter uma ideia, a dívida que era de pouco mais de 100 bilhões superou 150 bilhões. Mas porque nada foi feito. Nada foi feito. E é curioso que o governo que quer fazer, às vezes é criticado pelo governador. E o governo que não fez nada, às vezes é elogiado pelo governador. Então, eu quero paz e tranquilidade para sentar com o governador Zema, porque nós gostamos de Minas Gerais, nós gostamos de cada estado desse país, nós queremos dar o tratamento adequado para cada estado desse país, só que de maneira séria, que a gente possa sentar, conversar sobre o que aconteceu e encontrar caminhos. E há caminhos a seguir. Então, eu vou reportar para o presidente Pacheco, que foi quem iniciou, né, como bom mineiro que é, essa discussão com o presidente Lula na mesa dele, e nós da Fazenda recebemos essa incumbência de chamar os governadores e buscar um caminho. Esse caminho já está aberto, essa seara já está aberta. Nós estamos falando de algo que envolve quase 800 bilhões de reais.
Então não é uma coisa que você possa fazer do dia para a noite. E tem muitos economistas contra a renegociação. Contra. Muitos economistas liberais que dizem não, o Estado se comportou mal, ele que arque com a responsabilidade de não ter feito a lição de casa. Nós temos uma outra compreensão. Primeiro, você não vai punir a população de um Estado por causa disso. Segundo, tem que ser viável o pagamento da dívida. Não adianta esperar. Tem que ser uma coisa viável. Né? Eu fui prefeito de São Paulo quando a cidade de São Paulo era o ente federado mais endividado do país. A cidade estava com data marcada para quebrar. 2015 era o ano que São Paulo ia quebrar. E eu assumi a prefeitura em 2013, negociamos a dívida de maneira adequada com o Congresso Nacional, à época com a presidenta Dilma. Hoje São Paulo tem grau de investimento. Ou seja, no espaço de 4 anos, saiu de uma cidade com data marcada para quebrar para uma cidade com grau de investimento, com muito dinheiro para investir. Então tudo tem jeito, mas tem que ser feito com critério, para que também as coisas não se percam. A gente tem que ter critério e seguir uma lógica. Né? São 27 estados. Eu tenho que considerar o equilíbrio federativo como um todo. Né? E de Minas Gerais, então, vamos à Bahia, vamos à Rádio Metrópole. Quem está com a gente lá é a Luciana Freire. Bom dia, Luciana. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro, e a todos que nos acompanham. Ministro Haddad, eu quero conversar com o senhor um pouquinho ainda sobre a desoneração no que compete aos pequenos municípios que vivem uma crise. Eu quero saber como é que tem sido o seu diálogo com esses representantes, ou seja, os prefeitos, em especial da região norte e nordeste. Quero saber também se o senhor já pode adiantar um pouquinho de como seria esse modelo híbrido em relação às prefeituras. Olha, nós tínhamos uma reunião marcada essa semana, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul impediu algumas lideranças do Estado de estarem presentes em Brasília. Então pediram para adiar uma semana. Então semana que vem nós vamos sentar com as lideranças dos municípios, né, para encontrar o caminho, o mesmo procedimento que nós fizemos com os 17 setores. Sentar e negociar com calma, com tranquilidade. Nós estamos aqui defendendo o interesse público, né? E temos que compreender os limites dessa negociação. Mas o ano passado, só para você ter uma ideia, quando o FPM caiu, o Fundo de Participação dos Municípios, o presidente Lula não pensou 2 vezes, foi lá e complementou o déficit do FPM para que os prefeitos pudessem concluir o ano de forma adequada. Então nós temos muita preocupação com isso, mas queremos sentar e negociar como sempre fizemos. Sempre fizemos. Então é a primeira vez que tem uma audiência solicitada com o Ministério da Fazenda. Nunca tinha sido solicitada uma reunião para tratar desse assunto. E nós vamos tratar. Eu recebi, menos de um mês atrás, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Ele entregou 2 ou 3 propostas que, no nosso entendimento, fazem sentido e são uma boa base para começar a discussão. Eu tenho certeza que, como aconteceu com todas as propostas da Fazenda, nós vamos chegar a um denominador comum. Veja você uma coisa interessante que está sendo, na minha opinião, pouco valorizada, e é uma notícia muito boa para nós desconsiderarmos. Todas as medidas que a Fazenda mandou, desde o dia 1º de janeiro, porque no dia 1º de janeiro de 2023, nós já tivemos que desfazer algumas coisas que o Mourão tinha na última semana de governo. Eles fizeram uma opção de maldade. Nós tivemos que desfazer no dia 1º de janeiro de 2023. Desde 1º de janeiro de 2023, nenhuma medida que nós mandamos para o Congresso saiu do jeito que nós mandamos. Todas foram objeto de negociação, mas todas foram deliberadas. Houve deliberação sobre tudo que nós mandamos. Por isso que, mesmo perdendo um pouco, eu sempre agradeci o presidente Lira e o presidente Pacheco. Porque o jogo democrático é esse. Ninguém impõe a sua vontade. Você não pode impor a sua vontade.
Você manda a sua proposta, você defende a sua proposta, você briga pela sua proposta, mas na hora H você tem que entender que há uma série de constrangimentos, de outras visões legítimas e que você tem que chegar a uma conclusão. Não vai ser diferente. E eu sempre disse isso. Se nós sentarmos para negociar, a gente sai do outro lado, com um acordo feito. Então, o que me parece que vai acontecer de novo é que depois de muito calor, nós vamos sair com uma proposta aprovada. Modelo híbrido que ela perguntou, ministro, dá para adiantar alguma coisa? O que você chama de modelo híbrido? Cadê a Luciana? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Oi, Luciana. Oi, ministro. Tem a ver com o que já foi um pouco divulgado, do que eu tenho acompanhado e lido de algumas notícias, em relação que, na verdade, foi a equipe econômica que teria falado desse modelo híbrido, isso tanto para os 17 setores quanto para os municípios, que eu acho que tem a ver com uma reoneração gradativa, não é isso? O senhor que me confirma. Tá. Não, mas a proposta que eu recebi, ela diz respeito à dívida consolidada dos municípios frente à Previdência. É uma proposta que vai numa direção interessante do meu ponto de vista e que eu penso em explorar essa possibilidade. Ela é mais sustentável no médio e longo prazo. Inclusive com as contas públicas. Ministro, agora a gente já está com a hora bem avançadinha. Vamos chamar aqui o Ceará, Fortaleza. Quem está com a gente é a Rádio Povo, Camila Magalhães. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Haddad. Bom, ministro, eu quero voltar na questão do arroz, né? Porque o Rio Grande do Sul ele responde por 70% da produção nacional do arroz, e o arroz é um item que compõe a cesta básica do brasileiro, como a gente sabe. E o governo anunciou ontem, né, essa edição da medida provisória para viabilizar a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz para suprir essas perdas que a gente tem tido aí, visto toda essa situação que acontece lá no Rio Grande do Sul, que é o que responde pela maior parte da produção de arroz no país. Então, ministro, a gente já falou sobre isso, a Karine perguntou de inflação, sobre o preço do arroz, mas eu gostaria de saber se essa importação desse 1 milhão de toneladas vai suprir a necessidade, né, visto que a gente não sabe quando a situação do Rio Grande do Sul será restabelecida. Portanto, como fica essa situação do arroz no país, ministro? Olha, isso o Ministério da Agricultura que está providenciando. Se eu não estou enganado, espero não ser traído pela memória, mas o nosso consumo de arroz é alguma coisa em torno de 10 milhões de toneladas. Né? Então 1 milhão é 10% do consumo. Né? Tem que ver se isso é o suficiente, tem que ver se vai ter perdas, de quanto as perdas serão. Eu acredito que nós não devemos ter ainda os números precisos do que aconteceu ou vai acontecer com a safra de arroz. Porque antes da tragédia, antes dessa calamidade, os preços que tinham aumentado muito, em virtude da safra que estava sendo colhida, começaram a cair. Então eles bateram lá mais de R$30, né, o arroz, e já estava 28, 27, 26. O pessoal me manda até foto por WhatsApp com o preço do arroz no supermercado. Já tinha gente comprando a R$23, R$24 e com expectativa de queda. Aconteceu essa calamidade, a gente tem que fazer um balanço do que vai acontecer, de quanto estará o preço internacional e regular o mercado, né? Se possível, pela importação. Então a determinação do presidente é que o Ministério da Agricultura já investigue essa possibilidade para verificar se também no plano internacional o preço do arroz está melhor, porque também não estava, porque a Índia, que é um grande produtor de arroz, tinha proibido a exportação de arroz por um período. Então você não conseguia também importar de um dos maiores produtores, que era a Índia. Então é uma situação complexa que o Ministério da Agricultura está a cargo de gerenciar. O que o presidente disse na reunião é que qualquer possibilidade que esteja à mão para atenuar esse problema, ela tem que ser acionada. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Ministro, então do Ceará nós vamos a Goiás, vamos à Rádio Sagres. Quem está com a gente é o Samuel Straioto. Oi, Samuel, bom dia. Olá, bom dia a você, bom dia, ministro, aos colegas que participam, a todos que acompanham este programa. Ministro, gostaria de retomar a respeito do ajuste fiscal aos estados. O presidente Lula tem falado também sobre este assunto, sobre as dívidas dos estados com a União, e o estado de Goiás ingressou no regime de recuperação fiscal em 2021. Mas há rumores de que o estado possa sair antes do período final do regime, ou seja, no período de 9 anos. Então, achei por bem, até qual por a sua avaliação sobre esse período de saída do estado de Goiás? No pelotão da frente agora. 9 anos. Só um minutinho, alguém está dando o retorno aí da fala do ministro anterior e está interferindo aqui. Então, peço que alguém que está com o áudio aberto aí, entre as rádios, feche para a gente entender a pergunta da Rádio Sagres de Goiânia. Vamos retomar, Samuel, perdão. Está fechado seu microfone agora. Sem problemas, agora. Perfeitamente. Ministro, estava perguntando ao senhor sobre o ajuste fiscal. É um assunto que o presidente Lula tem comentado sobre as dívidas dos estados com a União. E aí dizia que o estado de Goiás ingressou no regime de recuperação fiscal no ano de 2021. Mas há rumores de que o estado possa sair antes do final do período de vigência do regime, período de 9 anos, e gostaria do senhor saber qual a sua avaliação sobre esse período de saída do estado, se somente ao final dos 9 anos ou antes disso, e qual a sua avaliação sobre a situação fiscal aqui de Goiás. Olha, Samuel, na verdade, o estado teve uma recuperação fiscal satisfatória nesse período, né? E houve até um momento em que se pensou que ele podia andar com as próprias pernas fora do regime de recuperação. E isso foi objeto, inclusive, de conversas minhas com o governador, que tem sido muito generoso no diálogo conosco. Eu penso que a recíproca é verdadeira. A nossa orientação é tratar governadores igualmente, da mesma maneira, republicanamente, e nós estamos tratando Goiás com o carinho que Goiás merece. E eu penso que isso está em fase final na Fazenda, se ainda não foi resolvido, mas houve um processo de recuperação fiscal do Estado que chegou a ensejar esse debate. Mas o governador levou ao Ministério uma série de considerações para se manter no regime de recuperação fiscal por algum tempo adicional. Então isso está sendo considerado. E agora vamos a Manaus, vamos à Rádio Tiradentes, BNC. Quem está com a gente é o Antônio Paulo Santos. Oi, Antônio. Tá fechado seu áudio. Vamos abrir o áudio? Pronto, agora está sim. Aberto. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Fernando Haddad. A minha pergunta é sobre reforma tributária, que o governo, o senhor já levou as propostas de projetos de lei complementares para o Congresso Nacional. Essa reforma que é ultra importante, que é todo o pano de fundo de qualquer discussão sobre economia no país. Mas, especificamente, eu queria que o senhor desse algum detalhe sobre a questão da Zona Franca de Manaus, que é um dos itens da reforma tributária, esse regime de exceção fiscal que existe no Brasil, na Amazônia, e que ajuda no processo da questão da floresta, contra o desmatamento, da preservação de todo o meio ambiente daquela região. E toda a sociedade amazonense e do norte também está preocupada com a questão da Zona Franca de Manaus na reforma tributária, já que os principais impostos vão ser trocados pelo IPI e também pelo CBS e IBS. Eu queria saber como é que está na reforma tributária essa competitividade, a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus na reforma tributária e nos projetos
projetos que o senhor já entregou no Congresso Nacional. E também, por último, saber a perspectiva da aprovação da reforma tributária ainda este ano pelo Congresso. Antônio, muito obrigado pela pergunta, mas eu quero lhe dizer o seguinte: no início do ano passado, o presidente Lula, diante da minha vontade de levar à frente o projeto da reforma tributária, acho que era a quinta ou sexta tentativa que se fazia de aprovar uma reforma tributária, e ele já olhando para mim assim, mais uma vez nós vamos nos colocar nisso de novo, né? Ele próprio tentou 2 vezes, né, aprovar a reforma tributária e agora conseguiu. Mas uma das primeiras recomendações do presidente Lula para mim foi cuidar do Amazonas, cuidar da Zona Franca de Manaus. Então, isso foi rigorosamente atendido e eu recebi várias vezes tanto a bancada de deputados e senadores do Amazonas quanto o próprio governador. Então, recebi Eduardo Braga, recebi Omar Aziz, todo mundo frequentou o Ministério da Fazenda no ano passado, até que nós chegássemos de comum acordo a um texto que respeitasse o desejo de que a Zona Franca estaria preservada. Lembra você, foi a presidenta Dilma que estendeu até 2073 os benefícios fiscais voltados para a Zona Franca, no sentido já de preservação do meio ambiente. Porque se você não gera oportunidades de emprego na Zona Franca para mais de 20 milhões de brasileiros, esses brasileiros vão buscar sobreviver de formas que poderiam prejudicar o meio ambiente. Então, a intenção ali era justa, já era e continua sendo a geração de oportunidades econômicas que preservem a floresta. Então, uma visão correta da Zona Franca, e não custa lembrar que o relator da emenda constitucional 132, que é da reforma tributária, foi o senador Eduardo Braga. Então, não há dúvida de que, sendo ele o relator e tendo ele votado a favor do seu próprio relatório, os interesses da Zona Franca foram preservados. Eu estou dando esses dados para tranquilizar a população do Amazonas que o presidente Lula é amigo do Estado, sempre concorreu para que o Estado tivesse suas oportunidades preservadas, entende a importância da geração de empregos industriais na região, justamente para preservar o meio ambiente, e esse compromisso foi honrado pelo governo Lula. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, vamos encerrar o nosso giro de rádios com o Rio de Janeiro, com a Rádio Nova Brasil FM. Quem faz a pergunta é o Sérgio Leão. Oi, Sérgio. Olá, Karine, bom dia para você, bom dia, ministro. A minha pergunta é em cima da questão da deputada Fernanda, que pediu ao senhor que o governo cancele a dívida do Rio Grande do Sul. O senhor falou sobre isso já, mas a minha pergunta para englobar também, porque a gente aqui no Rio já teve essa questão também de dívidas, não num campo de tragédias como está vivendo o Rio Grande do Sul, mas a minha pergunta é em relação como é que, a partir das próximas eventuais situações como essas, de um Estado estar vivendo isso, como é que o governo já pensa em algo para negociar essas dívidas em relação a um suposto outro Estado que possa viver isso? A tendência é que o presidente Lula suspenda pagamentos, renegocie as dívidas. Como vai funcionar essas questões nas próximas semanas ou em eventuais situações como o Sul vive hoje? Olha, eu gostaria de voltar à minha resposta anterior, que é separar os dois temas. Um é uma questão da dívida quando o Estado está em estado de calamidade, que é o caso do Rio Grande do Sul. Então, a proposta que a Fazenda fez ontem para o Palácio do Planalto vai nessa direção, de criar um regramento para os casos de calamidade. Eu espero que essa crise climática seja enfrentada, que nós não venhamos a ver de novo o que aconteceu, mas, enfim, nós temos que nos preparar para aquilo que a ciência está dizendo que vai acontecer. Os cientistas estão dizendo que
esse tipo de evento extremo vai acontecer com mais frequência. Então, a lei que nós encaminhamos ao Palácio do Planalto faz exatamente menção à eventual possibilidade de acionar esse mecanismo no futuro. Então, já é preventivo. Atende o Rio Grande do Sul, mas é uma cláusula genérica que pode vir a ser acionada em outras situações semelhantes. Esse é um assunto. O outro assunto é a renegociação da dívida, né? que é uma coisa que está em curso e que, do meu ponto de vista, não vale a pena misturar. Para a gente tomar as decisões corretas, oferecer o remédio para o problema que nós estamos enfrentando. Porque, sob pena de nós pensarmos numa solução global que não vai ajudar a discernir os casos particulares. E cada estado é um caso particular. São Paulo é muito diferente do Rio, que é muito diferente de Minas, que é muito diferente do hoje Rio Grande do Sul. Então, vamos dar o tratamento para a calamidade pública adequado, já com um dispositivo mais genérico, que permita ser acionado quando necessário, e vamos tratar da renegociação da dívida no passo que nós estávamos imaginando enfrentar. Ministro, antes da gente se despedir, eu queria saber do senhor. Esse ano a gente tem eleições municipais e a gente vai ter uma paralisação normal aí do Congresso a partir do segundo semestre, né? Como é que fica muito angustiado com tanta coisa que tem que resolver e aí vai ter esse freio? Como é que faz para poder correr, para dar a agilidade que as coisas precisam aí, vendo também o tempo político e essa questão que a gente tem esse ano? Olha, teve muita aposta contra o Brasil quando o presidente Lula ganhou as eleições. Muita gente apostou contra, né? Dizendo que não tinha base parlamentar, dizendo que as contas herdadas estavam desorganizadas, não ia ter tempo de organizar. Então, o que a gente tem que entender é que o Brasil, se o Brasil quiser, e eu falo da elite econômica, financeira, política do país, quem está no comando de cargos importantes, quem tem mandato, se quiser, né, coloca esse país rapidamente num curso de desenvolvimento sustentável. Não é um bicho de sete cabeças para um país com as condições que o Brasil tem. E o que nós tentamos demonstrar o ano passado, com muita conversa, é que, independentemente da posição ideológica de um deputado, de um senador, quando você senta à mesa para conversar com razoabilidade, você chega a algum lugar melhor do que o que você está. Então, eu não estou vendo da parte do Congresso nenhuma indisposição de enfrentar os problemas. E vai votar como o governo quer? Não necessariamente. Às vezes vai concordar com o governo, às vezes vai mediar, vai modular o que o governo quer, mas vamos avançar. Então, eu fui para... Eu acho que aquela cena impressionou todo mundo, sabe? O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, do Senado, da Câmara, do Tribunal de Contas, todo mundo com o mesmo discurso. Domingo, isso. No domingo. Uhum. Lá no Rio Grande do Sul. Passamos lá 6 horas em viagem, em deslocamento, mais um tanto lá, em loco, sobrevoamos, conhecemos o problema, nos encontramos com o governador. E ali está... Aquela é a foto que o Brasil precisa. Não importa o tamanho do problema, nós vamos enfrentar juntos. Tem coisa que está acima das disputas partidárias. Tem coisa que tem a ver com o ser humano, entendeu? E se a gente souber que tem o Brasil em primeiro lugar, tem o interesse público em primeiro lugar, as coisas se resolvem mais facilmente. E eu acredito que o presidente Lira, o presidente Pacheco, tem ajudado. Tem ajudado a agenda a avançar. Se nós aprovarmos essa reforma tributária, como tudo indica, esse ano, já a regulamentação, porque vamos lembrar ao ouvinte que a emenda constitucional acabou, está promulgada. Então ela já é uma realidade. Agora nós estamos na fase da regulamentação. Vai ter a lei, depois vai ter decreto, portaria. Entrou na rotina do Ministério da Fazenda já. Isso é uma grande notícia para o país. O impacto econômico dela
de médio prazo, e já no curto, né, porque em 2027 ela já está em operação. É uma coisa muito significativa. Eu tenho muita clareza de que o Brasil tem diante de si uma oportunidade muito interessante. Nós não falamos, é uma coisa sempre que eu gosto de lembrar, do plano de transformação ecológica, que tem o objetivo, inclusive, de reindustrializar o país em bases sustentáveis, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. Empregos dignos na fronteira da economia descarbonizada. Pô, é pegar e... sabe aquela coisa boa de agarrar? É uma baita oportunidade para o Brasil. Ministro, quero te agradecer. A última vez que o senhor esteve aqui foi para falar do Desenrola, né? Agora, de novo... Desenrola mandou bem, né? Quase então... 15 milhões de brasileiros beneficiados, né? Isso o registro oficial, porque muita gente renegociou a dívida por fora da plataforma do governo federal. Então, não sei dizer quantos brasileiros foram beneficiados, mas é um dos programas mais lembrados pela população do Brasil. Quando você pergunta qual a marca de governo e tal, o Desenrola, que nasceu ontem, já é um prodígio. Então, é uma coisa boa. Quero te dar um tempo também para considerações finais. Se o senhor quiser retomar aí algum assunto, ainda tem um tempinho. Não, eu estou querendo dizer o seguinte. O ministro da Fazenda sempre tem dois papéis que parecem contraditórios. Um é alertar para os riscos e o outro é mostrar que tem um caminho de esperança. E essas coisas às vezes não se conciliam, né? Às vezes eu vejo um mau humor nos jornais. O Brasil... Olha, nós temos... É um caminho difícil a trilhar, não é fácil. Cada negociação leva meses, é muito complicado. Bota um jabuti aqui, bota um jabuti acolá. É um negócio difícil de lidar, né? Cada um tem uma ideia. Mas o que eu penso que está acontecendo é que nós estamos gradualmente convergindo para um diagnóstico do que precisa ser feito. E não é simples você partir de uma divergência extrema para uma convergência. Não é simples fazer isso. Essa é a beleza da política, tentar construir isso. Tentar construir um projeto nacional. Que todo mundo fala, é por aqui que nós vamos. Independentemente de eventuais divergências que podem apontar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas todo mundo remando, né, para o mesmo lugar. Nós estamos aptos a construir esse projeto de desenvolvimento. Nós temos condições de fazer isso. Então, é um papel delicado, meio paradoxal. Você, ao mesmo tempo, fala que tem que tomar cuidado com isso, porque se sair do trilho, é 2 minutos para gerar problema. Mas, ao mesmo tempo, dizer, mas se ficar no trilho, sabe, se a gente botar essa coisa para andar, nós vamos todos ser beneficiados. Então, apesar do paradoxo da afirmação, as dificuldades estão aí. A pior coisa do mundo é negar que existem dificuldades, mas vai valer muito a pena enfrentá-las, porque se nós formos vitoriosos nesse caminho, vai abrir um horizonte bem legal para as famílias, para os nossos filhos, vai abrir um negócio bem legal para o Brasil. E o Brasil está precisando voltar a acreditar em si mesmo. Faz 10 anos que nós não acreditamos mais no Brasil. A gente precisa voltar a acreditar nesse país. Ele tem muito potencial e nós estamos no caminho de reconquistar essa possibilidade de oferecer o melhor para as futuras gerações. E com essa fala para lá de otimista e animada, a gente encerra o Bom Dia Ministro. Ministro Haddad, obrigada de novo. Obrigado, venha sempre que puder e vamos sempre esperá-lo aqui para conversas como essa, que foi muito boa. Agradeço também meus colegas de rádio que fizeram o Bom Dia Ministro de hoje. Quem assina os trabalhos técnicos hoje pela rádio é Reinaldo dos Santos. E a gente se vê numa próxima. Obrigada pela companhia.